Fala pessoal, está começando o F5, seu novo programa sobre assuntos, digamos, polêmicos. Na edição de hoje, vamos falar sobre um assunto que aos poucos está aparecendo na mídia, transexualidade. Você já deve ter ouvido muitas coisas a respeito, mas conhecimento novo nunca é demais. Bora dar aquela atualizada? Roda a vinheta. Para o bate-papo de hoje, temos dois convidados aqui no estúdio, Natan Borges e Hugo Flores. A Natan é cantora e produtora cultural, e o Hugo é biólogo formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Mas antes de começarmos o bate-papo aqui, a nossa repórter Lohane Oliveira foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a transexualidade. Os transgêneros são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero de nascimento. Mas você sabia disso? De acordo com a pesquisa do IBGE de 2013, a expectativa de vida de um transexual não passa dos 35 anos de idade. É menor que a média nacional de 74 anos da população geral do Brasil. Só no ano passado foram registradas 144 mortes. A região Nordeste é a região mais perigosa, com 46 homicídios. Por que você acha que isso acontece? O F5 te leva às ruas para saber a opinião das pessoas. O que o senhor entende por uma pessoa trans? Muito pouco, muito pouco. Bom, filho, o mundo está evoluindo, né? Então, cada um escolhe aquilo que acha que faz bem para ele, né? Não tem nada contra, não. Não, o senhor trabalharia com uma pessoa trans? Trabalharia, sim. Trabalharia, não tem nada, não. Assim, para falar a verdade, no momento eu estou muito confuso quanto a isso. Eu não tenho uma definição clara disso, não. Porque esse assunto chegou de uma vez, assim, de repente, tem muito conceito sendo falado e não deu para apurar ainda, assim, um conceito, assim, claro a respeito do que seja isso. A nível de Brasil, ainda tem muita gente preconceituosa, né, nesse sentido. É um trabalho de cultura. Eu acho que o primeiro passo era você ensinar nas escolas onde se forma o caráter, a cidadania da pessoa, a forma de você se portar em sociedade. A partir daí você ter respeito com as pessoas. Se a gente começar com o trabalho na base, eu tenho certeza que o resultado seria mais eficaz. O que eu entendo é que cada um tem o direito de escolher o que quiser seguir na vida, né? Desde que ele tenha ciência e que as responsabilidades ele vai ter que arcar. Cada um tem o direito de escolher o que quiser, ser o que quiser, fazer o que quiser, que ninguém tem o direito de questionar nada. A senhora trabalharia com uma pessoa trans? Claro, com certeza. O que a pessoa faz da sua vida diz respeito só a ela. O que as outras pessoas acham da vida dela, isso ela não tem que preocupar com isso. Ninguém cuida da vida de ninguém. Se quiser cuidar de mais vida, arruma um gato, né, que tem 7 vidas. Essa é a verdade. E cada um no seu canto, gente. Ninguém tem que amolar a vida de ninguém, não. Eu acho assim, que os próprios, eles estão querendo impor para a sociedade, eles estão querendo exigir de nós uma mudança do nosso comportamento. Hoje estão querendo cobrar mais, estão querendo que você valorize eles, mas eles estão esquecendo de valorizar nós, família. Não que eu não seja, talvez eu possa ser, meu filho possa ser, eu tenho filhos, eu não tenho preconceito em relação a isso. Se você tem o direito, você tem seus direitos garantidos, nós, como famílias tradicionais, também temos os nossos direitos e temos que ser respeitados. Bem, a gente viu que muitas pessoas comentaram que cada um pode fazer o que quiser, que cada um tem sua liberdade, mas isso realmente acontece? Não. Eu acho engraçado, porque na reportagem quase 100% das pessoas deram apoio, né, falando que tudo ok, que não sei o quê, mas infelizmente essa não é a maior realidade que a gente enfrenta. Acho que sim, né, como o debate aumentou muito em todos os meios de comunicação, e isso acabou que virou um assunto mais falado, com certeza abriu mais portas, assim, tem mais gente disposto a ver a nossa existência, né, vamos dizer assim. Mas eu não acho que é parecido com esse conto de fadas, assim, que todo mundo aceita a liberdade, infelizmente não. Até porque tem todo esse negócio da construção, de aceitar o novo, de conhecer coisas novas. E aí acho que quando a gente se depara, alguma pessoa que pergunta sobre a polêmica, o cordialismo faz as pessoas dizerem que não, é isso aí, mas
são paradigmas, são coisas que ainda são quebradas. A gente sabe que, como o Hugo falou, o assunto está mais na polêmica, o assunto está na televisão, está na música, está na cultura, está em diversos lugares e está ganhando seu espaço, sim. Acho que aos poucos, mas está ganhando seu espaço, mas ainda precisa melhorar muita coisa em relação à aceitação das pessoas, respeito ao mesmo. respeito, à admissão, né? Vamos dizer assim. E na reportagem a gente viu que muitos falaram de escola, alguns falaram de fazer, discutir isso nas escolas. Como que foi essa época para vocês, escolar? Bom, na escola, para mim, eu acho que, como eu me assumi trans, foi nesse ano, né? Então, na escola, eu acho que eu sofria mais o preconceito devido à minha sexualidade. Por mais que eu fui só assumir minha sexualidade enquanto eu ainda me identificava como mulher, enquanto lésbica, depois de mais velho também, mas, querendo ou não, a sexualidade nasce com a gente. Então, por mais que eu não verbalizasse isso, eu sabia o que eu sentia, né? Então, eu acho que nessa questão trans em si, né, opressão de transfobia na escola, eu não senti porque eu nem sabia que tinha essa possibilidade também. Eu mesmo não sabia desse mundo. Mas é muito fácil a gente ver o quão a escola é excludente. Só você tentar lembrar quantas pessoas trans você conheceu na escola. Nunca teve um trans na minha escola. Mas você falou que teve uma dificuldade em relação, né, a lésbica e tudo mais. E a escola, de alguma forma, te ajudou? Alguém, porque os colegas não, nunca teve comentavam, debate. ninguém te dava um apoio? Pelo contrário, os né? Professores. Como nunca fui uma mulher feminina, vamos dizer assim, sempre rolava, era os deboches, né? O sapatão, aquela fulana ali é sapatão, não sei o quê. Sempre teve esse tipo de comentários, mas na minha escola mesmo eu não lembro, nem no fundamental e nem no colegial, de sequer ter debate sobre isso. Eu não lembro de ter roda de conversa, ou mesmo a gente, na faculdade, como a gente fez licenciatura, quando eu fui para a escola, a gente fez uma semana, né, de diversidade sexual, e a gente levou essa pauta para a escola, mas eu não me recordo disso, não. Toda vez que o assunto era, na verdade, a reprodução que você conversa, né? Aí você fala dos órgãos genitais, como é que engravida e tal, mas de sexualidade, relação, não aconteceu nada. E eu acho interessante também falar assim, no ambiente escolar, eu também não sofri esse preconceito na escola, porque até então, nesse momento também eu não tinha descoberto ainda a minha sexualidade, a minha orientação, a identidade em si, mas já rolavam também estereótipos, né, as piadinhas de corredor e tal. Só que eu acho muito importante a gente falar sobre o processo da educação e ser citado nas ruas, porque não só na escola, quando a gente fala da educação, a gente pensa que é só na educação básica, e isso também é muito presente, hoje em dia a gente não tem essa discussão, mas também nas universidades e em outros lugares. Eu sinto que o maior tipo de preconceito que eu sofro é na universidade. Assim, é óbvio que não são em todos os espaços, porque a universidade tem ainda um fluxo de debate muito maior do que a educação básica. Mas não deixa de ter as pessoas que debocham ou se não nos tratam de uma maneira diferente dentro do próprio ambiente universitário. Isso. Posso só fazer uma ressalva? Na questão da escola, que às vezes a gente não reflete sobre isso, que a gente acha que para você sentir essa opressão, né, do binarismo de gênero, vamos dizer assim, você precisa ser o transexual. Obviamente o transexual vai sentir isso muito mais, mas a gente já conversou sobre isso e tem as experiências, umas coisas básicas que ninguém nunca parou para pensar. Por exemplo, a educação física, como que separa as pessoas para fazer os jogos? Como são separadas as brincadeiras? É menino e menina. Então tem coisas pequenas assim, né, que qualquer pessoa que não se encaixa nos padrões de gênero já tem. E aquele negocinho também da educação infantil, né? Que é o dia do brinquedo, aí se as meninas têm que levar bonequinhos, os meninos têm que levar bola, e quando troca é um alvoroço. Aparece pai, aparece tia. Já, inclusive, debatendo até uns tempos atrás sobre a sexualidade na educação básica, uma professora contando que até a polícia já foi parar lá uma vez por uma criancinha que estava brincando de uma outra maneira, o pai não gostou. Então, assim, são coisas delicadas que precisam ganhar atenção na educação. E vocês já participaram de algum debate em escola? Já vivenciaram alguma coisa nesse sentido ou ainda não, na educação básica? Sim, como eu disse, no estágio, né, que a gente fez, a gente teve a oportunidade a professora também, nossa professora aqui na universidade, tinha
dava essa abertura, né? E a gente fez uma semana inteira na escola, a gente conversou com todas as turmas de 5º até o 8º ano. E era a manhã inteira, né? A gente foi revisando cada dia da semana, era uma turma, desde o 5º ano até o 9º ano. E a gente conversou sobre isso. Então, obviamente, como sou formada em biologia, a gente tem, né, que falar sim do sistema reprodutor, tem que explicar como é que se põe uma camisinha, tem que explicar o que é um pênis, o que é uma vagina, etc, etc. Mas, como a gente já tinha essa crítica, tinha oficina que falava disso, mas tinha oficina que estava discutindo o que era de menino, o que era de menina, o que é o respeito ao corpo do outro e também as diversas formas de se relacionar, né? Porque a gente não relaciona só para reprodução, né? Então eu já tive essa A minha formação de base também é biologia. Eu já recebi alguns convites em estágio e fora do estágio, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, né? Ensino médio e ensino fundamental. E as reações são as mais diversas. No ensino fundamental acho que foi a que eu tive mais dificuldade. Porque aí as professoras acham que o assunto é pesado demais para o menino de 6º ano, mesmo utilizando transposição didática, deu um pouquinho de BO, mas no ensino médio eu também já tive ótimas experiências, não são só as ruins também, né? De a gente chegar na sala de aula, fazer um debate, um jogo sobre diversas situações em que vai ter ali identidade de gênero, sexualidade e etc. E ter uma aceitação muito boa dos meninos e meninas, porque hoje em dia, como a gente está falando que a realidade já é outra comparada à que a gente viveu há algum tempo, já se encontra algumas trans e uns trans, não binários, drags na escola. Então acho que o debate já está começando a fluir. Então, assim... E a gente não precisa levar o debate. O debate já aparece, tá lá, ele aparece. As pessoas têm essa ideia, né? Ideologia de gênero na escola. Primeiro que ideologia de gênero não existe, né? Vamos começar por aí. Mas uma coisa simples que a gente fazia, até principalmente quando você ia trabalhar com as crianças mais novas, você ficava, gente, como, né? O que eu vou falar para essa criança? O que eu preciso realmente conversar? É a coisa mais simples do mundo. Como antes da oficina a gente deu aula também, ou mesmo na oficina você deixa uma caixinha rodando com um papel para eles fazer perguntas anônimas. Acabou. Sai coisas dali, assuntos que você tem que falar, dúvidas das crianças que nem você tinha pensado em levantar o assunto. Então, acho que é pura ilusão ou hipocrisia dessas pessoas achar que quem está querendo levar esse debate lá para dentro é o professor, né? Ou as pessoas trans, ou é qualquer pessoa que representa a comunidade LGBT. O assunto já está lá, eles já estão falando disso, né, gente? O Google existe. Então, a televisão, a mídia. Então, é só falar o que eles já estão falando. Bem, o bate-papo está interessante, mas precisamos dar uma paradinha. Vamos chamar o comercial agora e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta e no primeiro bloco falamos um pouco sobre o senso comum. E para esclarecer melhor o assunto, o repórter Vinícius Passos preparou uma reportagem para explicar tudo direitinho. Os debates sobre ideologia de gênero têm ganhado destaque nos últimos meses. O exemplo disso foi a personagem Ivana, da novela Força do Querer. Vocês não tiveram uma filha. Eu nasci um menino. Você tá louca? Eu não sou uma mulher! Eu sou um homem! Exibida neste ano, no horário nobre da principal emissora do país. Sua história levantou a discussão a respeito dos transexuais no Brasil. Mas apesar disso, ainda há um certo tabu sobre o tema. Mas e você? Sabe a diferença entre gênero e orientação sexual? Se você acha que é tudo a mesma coisa, está muito enganado. Para entendermos melhor essa situação, 4 conceitos básicos precisam ser compreendidos. São eles: sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Começaremos pelo mais simples e que provavelmente você aprendeu na escola: o sexo. Sexo é a classificação biológica que leva em conta as características físicas e biológicas, como os cromossomos sexuais, os órgãos sexuais, pênis ou vagina, e tipos de células reprodutivas, espermatozoides ou óvulos. É a partir do sexo biológico que estamos divididos em meninos e meninas. Já o gênero diz respeito aos comportamentos, papéis atribuídos e construídos socialmente. A partir do gênero, a sociedade define o que é coisa de menino e o que é coisa de menina. Por exemplo, boneca
é brincadeira de menina e carrinho é para menino. Além disso, o gênero diz como homens e mulheres devem se comportar, falar e até vestir. Existem pessoas que o gênero está de acordo com o sexo biológico. Estas são as pessoas cisgêneros, mas tem pessoas que rompem com esses padrões de gênero esperado para o sexo em que nasceram. Com isso, chegamos na identidade de gênero, que é como uma carteira de identidade. Ela é única para cada pessoa. A identidade de gênero é a forma como as pessoas se expressam na sociedade. É o modo de ser em sociedade. Existem basicamente 2 gêneros, masculino e feminino. A sua identidade de gênero não depende do sexo em que você nasceu. É uma questão cultural e de afinidade. Com isso, você pode nascer como menino, mas se identificar com o gênero feminino e se comportar como uma mulher. Ou o contrário, nascer biologicamente como menina, mas ter gostos e comportamentos masculinos e ter como identidade de gênero masculino. Vale destacar que estes comportamentos de homem e mulher são construídos socialmente e aprendemos nas nossas relações culturais. Tanto num caso como no outro, em que meninos e meninas têm comportamentos diferentes do esperado socialmente, estamos diante de pessoas transgêneros, ou seja, elas transgridem a norma do gênero. O que muitas pessoas costumam fazer é confundir orientação sexual com identidade de gênero. A orientação sexual está relacionada ao tipo de pessoa por quem você sente atração física, afetiva, sexual e emocional. Por quem você tem atração não deve ter relação com seu sexo de nascimento, nem com a identidade de gênero com a qual você se identifica. Existe uma infinidade de orientações sexuais que direcionam seu desejo para o sexo masculino, feminino, para os 2 sexos ou para nenhum deles. Assim, existem pessoas que sentem desejo pelo sexo diferente do seu. São os heterossexuais. As pessoas que sentem afeto por outras pessoas do mesmo sexo são chamadas de homossexuais. Há, neste caso, homens que gostam de outros homens, são os gays, e as mulheres que sentem atração por outras mulheres, são as lésbicas. Há quem tem atração sexual pelos 2 sexos, nesse caso são os bissexuais. Existem pessoas que têm atração sexual por todo tipo de pessoas, são os pansexuais. Mas então, o que diferencia os pansexuais dos bissexuais? É que os pansexuais sentem desejo pela pessoa sem se importar com o sexo da pessoa ou com o gênero com o qual ela se identifica. Dentro deste leque de possibilidades, existe outro tipo de orientação sexual, como explica a sexóloga especialista Mônica Souza. A orientação sexual já é o desejo que ela tem por alguém. Qual é essa atração sexual que ela tem por alguém? Então, isso não tem nada a ver com a identidade de gênero. Então, orientação. Então, eu nasci menino e eu gosto de meninos, homossexualidade. Né? E eu nasci menino e gosto de menina, tenho atração sexual por menina, então heterossexualidade. Então aí que dá a diferença, identidade de gênero e orientação sexual. Um é como eu me identifico e o outro é o que eu desejo. Geralmente, a orientação sexual e a identidade de gênero costumam se manifestar muito cedo, como conta a psicóloga Vivian Varaldo. Quando a criança ela não está ela tem a identidade de gênero contrária ao corpo, ela vai expressar. Não existe ela não expressar. A questão é como que os pais, como que a família, como que a escola, a sociedade em que ela vive é que vai lidar com esse tipo de situação. E como sabemos, quem não se adequa ao padrão criado pela sociedade acaba sofrendo muitos preconceitos, que vão desde dificuldades em relacionamentos no mercado de trabalho até agressões. Compreender esses conceitos é muito importante para o combate à homofobia, transfobia e preconceitos referentes à orientação sexual e identidade de gênero, que infelizmente ainda existem em nossa sociedade. Hoje a gente vive numa sociedade onde os julgamentos que todos temos sobre tudo nesse mundo, né, a gente tem um julgamento pré-formado, tanto por conta das nossas criações, sobre todas as crenças que a gente vê, tanto religiosas quanto aquilo que a gente vê na televisão, os nossos professores, a gente vai adquirindo essas crenças, né? E a crença principal que eu acho que tem que ser disseminada aí é do amor ao próximo, né? Da aceitação do outro como ele é, independente daquilo que a gente acredita que seja certo ou errado. Então, pessoal, as pessoas confundem muitos termos de trans, homossexual, e como foi para vocês compreender esses termos e se identificar? Eu acho que é mais é dia a dia, né? É conhecer realmente, buscar estudar e conhecer mais sobre o assunto.
Existem os termos que são mais comuns, como homossexualidade, bissexual, transexual, gay, lésbica, né? Mas existem outros que ainda são desconhecidos. Eu costumo dizer que é um aprendizado a dia, assim, a cada vez mais quem está dentro da discussão de gênero, sexualidade, aparecem termos novos, inclusive existem novos agora como homonacionalidade, e aí vão, essa busca realmente de ler e entender. Os primeiros termos que foram mais fáceis para mim, assim, de contato, foi o homossexual, gay, a lésbica, que é mais citado no dia a dia, no cotidiano mesmo. O restante foi mais por estudo mesmo, foi por buscar, conhecer, ler. E até hoje a gente tenta desconstruir, porque às vezes as pessoas acham que por estar dentro, assim, conhecendo um pouco e vivendo isso, não existem preconceitos e erros nossos. Mas é uma desconstrução diária também. A desconstrução nunca está completa. E essa questão dos termos é muito engraçada, porque é muito mais uma necessidade, acho que do ser humano, né, de ficar classificando para conseguir entender. Os termos, eles são importantes, né, fica mais fácil você dialogar com as pessoas, por mais que eles são muito falados, tem muitas pessoas que ainda não entendem a diferença. Então, quando você fala que você é um transexual homossexual ou um transexual heterossexual, a pessoa fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não está entendendo nada. Então, as pessoas ainda confundem muito gênero, sexualidade. Identidade de gênero. E a gente, né, eu não sei, acredito que qualquer pessoa LGBT, a gente acaba que vira um Google ambulante. Então, às vezes, as pessoas têm preguiça mesmo, eu acho, de buscar o conhecimento por elas mesmas e tá ali no bar e quer ficar tirando todas as dúvidas do universo dela com você. Infelizmente, não é sempre que a gente tá... Todo mundo tem seus dias bons, dias ruins, mas eu gosto bastante, principalmente quando é uma pessoa que você vê que tá querendo realmente entender, conhecer, se desconstruir. Eu gosto bastante de explicar e conversar sobre o assunto, não tem problema nenhum. Mas eu acho interessante a gente refletir para além dos termos, não só se preocupar em entender os termos, para respeitar as pessoas, obviamente, em primeiro lugar. Mas os termos, se você não entender o termo, não quer dizer que você não consiga respeitar alguém, entendeu? Senão acaba que continua naquele ciclo de rótulo, né? E a pessoa às vezes não... E mesmo querendo entender, às vezes ela não compreende totalmente e acaba usando o termo errado e de uma maneira ofensiva até e faltando respeito, porque são muitos termos, as pessoas confundem muito. Isso. Como você falou, quando a pessoa vem com a ideia de desconstruir, com uma conversa mais aberta, vocês se dispõem totalmente para explicar. E como vocês fazem isso? Numa conversa, qual caminho vocês seguem para ficar uma coisa mais clara, mais dinâmica com a pessoa? Eu acho que depende muito, né? Porque cada pessoa é completamente diferente da outra. Teve gente que já me parou em fila de boate, assim, nossa, aconteceu ontem comigo, eu fui falar com uma pessoa, a pessoa não gostou, acho que eu usei o termo errado, isso é o quê? Aí explica, eu tento dar o máximo de exemplos e referências cotidianas mesmo e mais simples. Às vezes já aconteceu de eu passar até informação errada, depois eu falo assim, olha, não, eu confundi como te fala, como te trouxe esse termo. E como o Hugo fala, né, tem dia que é super tranquilo, mas às vezes também a gente vê da intenção da pessoa de procurar saber certas coisas ou de vir te perguntar só para fazer uma piada ou só para tirar um sarro. Isso acontece também, você percebe a diferença. Eu acho que as pessoas precisam entender também que eu sei que é importante todo esse debate, eu sei que é importante conhecer um pouco, mas existem alguns caminhos, é bom também vir perguntar, mas entender que existem individualidades e dias bons e dias ruins, como o Hugo falou, né? E às vezes a gente chega num ambiente, eu me designo como não binário. Se a pessoa chega pra mim e fala assim, você quer ser tratada como masculino, feminino, qual é o termo que eu utilizo? Eu dou a liberdade, mas são poucas as pessoas que me perguntam isso. E é muito nítido quando as pessoas me tratam no masculino porque elas simplesmente não estão ligando para a identidade ou para o gênero que elas estão me colocando, ou quando elas querem reafirmar alguma coisa sobre a identidade da gente. Então esses termos aí às vezes vêm como um modo de ser chacota mesmo, então é um pouco complexo, mas
sempre de corações abertos também para... Tem que estar, né? Porque também depende muito da pessoa, né, para conseguir desconstruir isso. Porque se vem uma pessoa que não entende muito dos termos e a outra fica sem paciência para explicar ou não se abre totalmente, aí fica mais difícil de desconstruir todas essas ideias e colocar mais essa linha do respeito, né? Então é muito bom a gente ver isso, que vocês estão com essa disposição para explicar para as pessoas realmente, porque senão não fica a ideia do respeito, não passa essa ideia para as pessoas que realmente precisa sair um pouco dos rótulos. E vocês veem que as pessoas, quando vocês estão ali de coração aberto, igual você falou, às vezes a pessoa te aborda numa fila da boate. E essas pessoas realmente têm uma receptividade maior para vocês, nesses casos. Sim. E essa questão de abordar em qualquer lugar, eu acho que vai muito de você entender a outra pessoa também. Uhum. Porque é muito engraçado, isso é uma coisa que eu ando pensando bastante. Porque a todo momento, né, as pessoas param para pensar sobre a questão do transexual, ou como tratar o trans, só quando está com uma pessoa trans. Uhum. Só que eu estou no planeta, né, o tempo inteiro. Uhum. A todo momento eu estou interagindo com alguém. Então, às vezes você vem aqui, me faz uma pergunta e daqui 5 minutos já estou com uma outra pessoa que vai vir e vai perguntar de novo. Então, vocês só refletem quando vocês estão interagindo. Eu estou 24 horas, né, tendo que me manter forte e conseguir responder. Então, eu acho que o respeito é sempre uma via de mão dupla, né? Tanto vocês quanto eles. Tanto a gente tem que ter respeito com a pessoa que está vindo com respeito conversar com a gente, como às vezes você também, porque acontece muito que são pessoas e pessoas, né? Tem gente que já sofreu tanto preconceito na vida, já levou tanto na cara, que realmente não está, sabe, não está mais disposto, não tem mais esse ânimo ainda de ficar querendo desconstruir a pessoa. Porque se você quer quebrar os seus preconceitos, não sou eu que tenho que chegar a sua mãozinha e te ensinar. Né? A pessoa que tem que chegar para você. Você que tem que procurar. Se eu quero mudar isso em mim, eu acho que isso não dá certo, eu quero aprender sobre uma coisa para eu não fazer errado, então você tem que procurar por você. Obviamente, quando alguém dá abertura, é tranquilo, você pergunta, mas saber entender também, porque já aconteceu comigo, quando eu estava me descobrindo trans, eu fui pedir ajuda para outros meninos, e não é todo mundo que te responde, sabe? E por mais que você fique magoado, mas você tem que entender a individualidade da outra pessoa também. E tá apto a sempre buscar mais e saber mais, né? Às vezes a gente esquece que são corpos, que esses corpos estão no espaço, esses corpos estão no mundo. Então, assim, não é simplesmente... Tem aquele negócio também, né, de assim, é a criatura mística, é o detentor, estranho, é o detentor de todos os saberes. Das diferenças. Não, mas eu vejo mesmo como aparece até criatura folclórica, personagem na rua. Eu me sinto muito personagem na rua. Tem vezes que eu acho ótimo. Eu saio na rua e falo, é pra olhar mesmo, é pra... Mas tem vezes que isso incomoda, tem vezes que isso... E são corpos que estão no espaço, são corpos que estão existindo no dia a dia, assim como você sai na rua, você acorda, você dorme, você toma seu café da manhã, nós também fazemos isso. Vai pagar a conta, vai pagar a conta, infelizmente paga a conta, né? Mas, e é isso, é procurar entender, poxa, eu tô num mundo, e nesse mundo, nesse espaço, numa cidade, existe diversos corpos, vamos procurar entender e saber um pouco mais sobre esses corpos. Interagir com esses corpos, né? Às vezes incomoda a gente andar na rua e o pessoal fica olhando o tempo inteiro, mas a gente entende também que na sociedade que a gente vive é uma... Eu tô fazendo o caminho inverso, né? Porque quanto mais o avanço do meu tratamento hormonal, menos isso acontece comigo. Por exemplo, eu saí de uma realidade que eu era lida enquanto mulher e levava encoxada no ônibus e ia embora chorando para casa, de andar com a chave no meio do dedo de noite, né? Quando você vai atravessar uma rua, para a facilidade do mundo masculino, né? Então eu só passo por... As pessoas desconhecidas agora só percebem que eu sou uma pessoa trans quando eu tenho que mostrar meu documento. Que é quando eu vou pagar uma conta, quando eu vou sacar alguma coisa. Então, só nos trâmites que eu sou obrigada a mostrar meu documento, que ainda não consegui a retificação. E como você está falando aí sobre você que está nesse processo, a gente fez um perfil com o Hugo Flores e a gente vai para conhecer melhor essa realidade de uma pessoa trans. Então a gente falou com ele está aqui no estúdio e você vai conferir daqui a pouquinho, aí agorinha,
você vai conferir essa reportagem que a gente fez com ele, o perfil, como é esse processo do transexual, como foi as descobertas e o passo a passo disso tudo. E a nossa repórter é a Lohane Oliveira. Nascer em um corpo feminino não significa ser mulher, da mesma forma que nascer em um corpo masculino não significa ser homem. Esse é o sentimento dos transgêneros, que enfrentam momentos difíceis para assumirem uma nova identidade. Bom, meu nome é Hugo, tenho 25 anos, moro aqui em Uberlândia já desde 2010 sozinho e comecei minha transição faz aproximadamente 7 meses, né, que eu me assumi enquanto pessoa trans. Eu na minha infância, obviamente a gente tem alguns pensamentos, né, principalmente quanto à minha sexualidade, eu nunca tive dúvidas que a minha sexualidade era voltada para as mulheres. Então, na minha infância, eu acho que eu sofria mais pensando que era, né, uma menina lésbica do que quanto uma pessoa trans. Então, algumas coisas a gente demora para entender o que são realmente. O processo de me descobrir trans foi quando eu descobri que os trans existiam, que é uma coisa muito engraçada, que a gente não sabe o que está acontecendo, na verdade. E quando você descobre que existe isso, você fala, putz, era isso, sabe? O tempo todo, essa agonia, alguma coisa que acontecia. E quando eu descobri, eu ficava horas, né, assistindo, porque tem vários vídeos de transição que os meninos postam de mês em mês, né, tudo que eles passam, como que tá sendo, as mudanças, a harmonização, e eu ficava louco vendo aquilo, né. A pessoa, né, a família, que é o que a gente, pelo menos eu, não posso falar por todas as pessoas trans, é o que a gente fica com mais receio de falar. Na hora que eu falei pra ela, ela falou que estava tudo bem, eu falei, é isso. Cansados de viver em uma prisão, em um corpo que não se pode chamar de meu, os transgêneros correm contra o tempo para responder uma única pergunta: quem sou eu? De falar mesmo que eu queria tomar essa atitude, que eu queria isso, era para poucas pessoas que eu falava, até porque eu achava que eu não ia ter a coragem, de verdade. Tanto que eu pensava isso há 2, 3, 4 anos atrás e fui tomar coragem de meter o pau no balde só agora, 2017, né? Depois de um tempo. Mas, e até mais recente, 2016, 2017, quando eu comentava com as pessoas, até pra minha namorada, eu perguntei, você acha que eu vou ter coragem de fazer? Ela, acho que não. E aqui eu tô, né? Feliz. Foi muito difícil escolher um nome. Eu achei que ia ser uma coisa mais fácil, mais divertida, né? Nossa, você pode escolher o seu nome. Pelo menos pra mim foi, tipo, nossa, foi muito difícil. Eu brinquei que ia chamar Juvenal, uma coisa assim. Juvenal é bacana, né? Nada contra os juvenais, claro. Mas eu optei por um nome mais curto e simples, Hugo, e tá de boa. E o processo de harmonização, ao mesmo tempo que ele é muito rápido, pra gente, né, pra mim que tô aqui todo dia dentro do corpo, é uma coisa muito lenta. Então tem vezes que eu olho, nossa, será que não tá mudando? Eu não tô vendo diferença nenhuma. Mas aí você gravando a sua voz, você tirando foto, você começa a ver as pelugens aparecendo e você fala, nossa, realmente. Às vezes quando você tá cozinhando na cozinha e você passa perto da janela, você vê os reflexos, você faz assim de novo, porra, desculpa. Você fala, nossa, sou eu, sabe? É uma onda, é uma coisa que eu não sei te definir o sentimento, sabe? Mas eu sinto que é como se eu não ficasse mais se preocupando, tipo, com os meus trejeitos. Nossa, não posso parecer muito macho. Nossa, não posso sentar assim, tenho que fechar a perna. Nossa, meu Deus, passar a mão no cabelo. É a sensação, acho que liberdade mesmo, você só vai. Vamos ouvir um pouco de música? Quem vai tocar um pouco pra gente hoje é o Fininho, músico profissional há mais de 15 anos. Já gravou para Gustavo Lima, Lucas Luco, Bruno Marrone, Giovanni e SPC. O que você preparou pra gente hoje, Fininho? Hoje eu vou cantar uma música do Lulu Santos, bastante conhecida. Ela me encontrou, tava por aí, no estado emocional tão ruim, me sentindo muito mal, perdido, sozinho, errando de bar em bar, procurando não achar. Oh yeah, yeah. Ela
ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia, que eu experimentei uma sensação que até então não conhecia, de se querer bem, de se querer quem se tem. E ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão, e ela me faz tão bem. Obrigada. Um break rapidinho e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o mercado de trabalho. Preparamos uma reportagem sobre o assunto que você confere agora. Em tempos de crise econômica, conseguir emprego de carteira assinada é um desafio. São 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE, um número recorde este ano. Somado a este cenário, uma parcela da população tem tido ainda mais dificuldades para ingressar e se manter no mercado de trabalho. Para travestis e transexuais, o preconceito é mais um dos obstáculos a serem superados para o tão sonhado emprego. Para mim, a maior dificuldade foi por não ter conseguido a retificação do meu nome social, porque as pessoas não respeitam o nome social se a gente não tiver retificado, a retificação em documento. Então, para uma pessoa trans conseguir um emprego hoje em dia é muito complicado, a não ser as famosas cotas, né, que algumas empresas permitem, mas em Uberlândia isso é muito fraco ainda, esse trabalho. Diante de um cenário preconceituoso, o desespero faz com que atitudes extremas sejam tomadas. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Trans, a ANTRA, 90% dos travestis e transexuais do Brasil recorrem à prostituição, um indicativo claro da falta de oportunidades no mercado de trabalho. A prostituição é a única coisa que acaba abraçando a gente que não tem fonte de renda. Eu, graças a Deus, não faço mais, mas eu já vivi disso há algum tempo. E as pessoas procuram um jeito de sobreviver. Infelizmente, a gente tem que pagar nossas contas. O especialista Euclides Cabral conta que muitas vezes o jovem trans acaba por abandonar a escola, o que dificulta mais ainda o seu ingresso ao mercado. Naquele lugar que ela não é aceita, que ela é expulsa da escola por preconceito, por bullying, por exclusão social, ela sai da escola antes de concluir. Com isso, ela vai para o mercado de trabalho, não tem uma formação, às vezes não sabe nem ler e escrever corretamente. O trans Felipe Mota conta que muitas vezes a admissão em um emprego esbarra na sua documentação. Quando eu apresentava o documento, aí já inventava a maior desculpa e falava que ia dar o retorno no outro dia, e aí acabava que não virava. O preconceito faz com que transexuais se vejam forçados a assumir outra personalidade. Mata Hari conta que após conseguir um emprego em uma agência de telemarketing, foi aos poucos impondo sua verdadeira identidade. Porém, ainda sofre com problemas simples, como ir ao banheiro da empresa. Assim que eu entrei, que deu certo, aí eu fui aos poucos, né, colocando isso, comecei aí com esmalte, depois com batom, com um colarzinho, com sutiã. Eu comecei a ir no banheiro feminino e aí algumas pessoas se sentiram incomodadas com a minha presença no banheiro. Aí um dia eu fui chamada para um feedback e aí a minha treinadora falou: olha, eu vou pedir que você não use o banheiro feminino por enquanto. E no dia, nossa, eu confesso que eu me senti arrasada, assim. Euclides conta ainda que as políticas públicas têm contribuído para amenizar o problema. As políticas públicas são necessárias, só que só política pública por si só não faz nada. Tem que haver uma educação maior na sociedade, para que a sociedade compreenda que a questão de gênero não é uma ideologia, como o povo fala, que é uma invenção, é real, as pessoas trans existem e querem respeito. Então é uma união entre a política pública e uma educação da sociedade. A gente sabe que é muito difícil conseguir um emprego hoje em dia, o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. Mas e para vocês, como está esse processo? Foi difícil? Como vocês veem isso?
Bom, eu tenho já uma experiência, né, de trabalho com carteira assinada, só que eu ingressei na empresa, que eu trabalhava até uns 2 meses atrás, eu ainda não tinha começado meu processo de transição, então não tive problema ao ingressar. Só que, né, comecei meu processo de harmonização em junho. Eu já tinha 2 anos de empresa, eu tinha conseguido até subir de cargo, etc. E, curiosamente, 4 meses depois, estou aqui desempregado. A empresa não me deu, né, um motivo. Tinha mais vagas abertas para o mesmo cargo que eu já estava ocupando, eu era um dos mais velhos, então, tipo assim, é difícil a gente acreditar que não foi por conta de transfobia. Porque, como mesmo uma outra moça falou, né, na empresa que ela trabalhava, ela teve problema de usar o banheiro, então eu também fui fazendo esse processo lá dentro. Começar a exigir nome social, troca de banheiro, já me levaram algumas vezes para reuniões, né, com os chefões, para me explicar que não iam conseguir mudar meu nome, que não sei o quê. Sempre cheios, com muito cuidado, né, porque, querendo ou não, nesses lugares, assim, as pessoas já têm mais medo de levar processo, vamos dizer assim, né, a empresa em si. Mas nada impediu de, assim que teve uma mudança de gestão, eu rodei. Fui demitido sem nenhum motivo. Mas você comentou aí também do reconhecimento dentro da empresa em relação ao nome e tudo mais. Na reportagem ela comentou que teve a dificuldade, por exemplo, até de ir no banheiro. Se vocês passaram alguma situação dessa, ou nessas reuniões que você tinha, eles ficavam um pouco mais abertos, pelo menos em relação a isso, não ao nome, mas você lá dentro da empresa e o seu relacionamento com as outras pessoas. Sim, o tratamento informal, né, foi sempre muito tranquilo, posso mentir. Todo mundo respeitava meu nome social, né, no tratamento formal. A gente está conversando, você me chama de Hugo, ok. Mas a partir do momento que eu comecei a exigir isso, nos e-mails da empresa que eu encaminhava, né, na mudança de crachá, alguns acessos que a gente tem, porque como eu dava treinamento para as pessoas, então às vezes meu nome ficava exposto num data show para as pessoas que eu tinha que explicar os assuntos e etc. Então meu nome de registro ficava exposto. Então eram essas pequenas coisas que eu estava pedindo mudança. E como sempre teve muita abertura, né, na empresa, quando eu falei o que eu ia fazer, como que seria meu processo de transição, pedi para todo mundo começar a me tratar como Hugo, foi até mais tranquilo. Obviamente já escutei algumas piadas, mas nunca foram assim, dos meus gestores, por exemplo, sempre eram de pessoas esporádicas e que infelizmente a gente encontra em todo lugar. Mas no banheiro mesmo também não tive problema. Mas eu já sei de história de outros meninos trans que já sofreram, né, preconceito dentro do banheiro, ou chegaram os caras para ficar, sabe, intimidando comigo mesmo. Eu ainda não tive esse azar, né, eu não tive esse problema ainda em qualquer banheiro que eu tô frequentando. E agora acredito que cada vez menos. A minha única dificuldade é quando eu vou no banheiro e só tem mictório, né? Esse é o problema. Mas do tratamento das pessoas, assim mesmo, eu não tive esse problema ainda. E para você, Natan? Na minha área é uma coisa complexa porque eu tô na área cultural e tenho uma formação básica de biologia para ensino, licenciatura e bacharel. Então eu desenvolvo mais trabalho autônomo na área artística, mas mesmo assim existem alguns lugares que a gente não é convidado, eu não sou convidada para cantar. Quando eu vou, é exigido uma roupa que não seja tão escandalosa, oportunidades em alguns lugares se fecham pela estética e por ser eu mesmo, assim. E assim, a nossa posição em frente a isso, a minha posição em frente a isso é começar a fazer independente, produzindo o que eu tenho que produzir. Um fato muito engraçado que aconteceu esse ano foi que eu consegui entrar em um projeto para dar aula em uma escola aqui de Uberlândia, ia dar aula de canto coral. E aí eu comecei a ministrar as aulas, que é para meninos de terceiro ano até o 9º ano, eu dava aula para todas as turmas, então eram muitas crianças, e que passou um mês, eu fui demitida, e aí a desculpa da escola foi que eu não tinha atingido o objetivo do projeto que eles estavam querendo impor. Mas nas conversas antes que a gente teve, foi citado que era também pelas minhas roupas, era também pelo meu jeito de ser,
E uma amiga que permaneceu na escola depois ouviu a coordenação da escola dizendo que dessa vez contrataria um homem para dar aula. Então, assim, Eu também ouvi, né, depois que eu saí esses 2 meses, eu encontrei o pessoal que trabalhava comigo e me falaram que ninguém sabe ao certo o motivo da minha decisão, da minha demissão, mas que todo mundo especulou que realmente seja porque eu estava começando a exigir meus direitos. E uma das questões, e o engraçado é que nunca foi falado comigo, mas é que me demitiram porque eu estava usando banheiro masculino. E então não tem como que eu vou provar isso, como que eu realmente vou saber que é por conta disso. Sim. Mas rola essa conversa dentro da empresa. E às vezes é tão mascarado e tão bem articulado, essa demissão dessa escola, por exemplo, eles tiveram uma conversa com a gente primeiro, e aí um amigo meu que já passou pelo mesmo processo falou assim, olha, leva um celular da próxima vez e grava, porque pelo menos alguma prova você vai ter. Só que eles não deram tempo. Antes de eu chegar na outra semana, me mandaram uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que eu não precisava mais voltar. Então não tinha como falar, não tinha como provar que realmente esse era o motivo da demissão. Também, às vezes, eles já se preparam até antes para ficar mais mascarado ainda, né? Para igual não acontecer de você levar um gravador, fazer alguma coisa assim, e acabar sujando a imagem deles, né? Vamos dizer assim. E você falou que muitos buscam fazer trabalhos independentes e tudo mais. E na reportagem a gente viu que ela falou que muitos casos de prostituição nessa área. Então, como que vocês veem essa realidade? Já teve alguma situação de pessoas próximas a vocês vivendo isso? E é grande número mesmo, isso se confirma? Como que vocês veem isso hoje em dia? Eu acho que a forma mais simples de se confirmar isso é uma pergunta que você não precisa nem responder. Faz essa pergunta e só responde na sua cabeça. Qual horário do dia que você vê travesti andando na rua? Na hora que você vai almoçar, você topa uma travesti na fila do self-service? E quais ambientes quando você sai de noite? Que a gente vai? Shopping, supermercado, loja de material de construção, papelaria, qualquer lugar. Onde é que se vê travestis, trans, não binários trabalhando realmente, assim. Eu tenho realidade próxima de algumas pessoas que eu conheci e que era isso mesmo, assim, foram pessoas que foram expulsas de casa pela família, pela família não compreender, e essa pessoa estava na rua, não conseguia emprego, o que ela poderia fazer? Tentativa de sobrevivência. Né? De tentativa de sobrevivência. E aí essas pessoas estavam lá, passaram por um processo de trabalhar nas ruas à noite, já conheci pessoas que foram agredidas também pelos seus clientes, e às vezes simplesmente por estar ali, em pé. Só que também conheço pessoas que conseguiram acessar outros espaços e estão lutando até hoje para conseguir espaço. É importante não desmerecer, né? É importante não desmerecer, porque eu acho que tanto eu quanto a Natan, a gente está falando de uma cadeira aqui super privilegiada, entendeu? Porque eu não tenho nenhuma dessas realidades, não vivi nada disso. Eu não fui expulso de casa, eu consigo me manter, eu consigo me virar, eu tive a oportunidade de frequentar uma universidade. Não que o meu diploma necessariamente tenha me dado um emprego, mas querendo ou não, eu tive acesso à educação. Eu já fui privilegiado em várias etapas da minha vida. Então, por mais que eu estou aqui, uma pessoa trans, falando, nunca passei por nenhuma dessa situação tão extrema, vamos dizer assim, mas é a realidade. É onde você vai encontrar a maioria das pessoas trans. Porque eles não têm esse privilégio, né? Igual vocês falaram, de estar numa universidade, ter o apoio também das pessoas próximas. Sim. E muito obrigada a vocês pela participação aqui. E infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer todos os presentes aqui. Muito obrigada, Natan, muito obrigado, Hugo, pela participação. E obrigada, Fininho, pela participação também. E o programa F5 é um projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob a orientação da professora Vanessa Matos. E bora finalizar com mais um pouco de música? Wise men says only fools rush in, for I can't help falling in love with you.
shall I stay? Would it be a sin? For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, and some things were meant to be. Yeah, take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love